Imagine você preso em um quarto desconhecido, sem comida ou água e sem aparentes chances de escapar. Hoje vamos recapitular o filme chamado Portas de Ferro. Um homem acorda com uma forte dor de cabeça depois de uma noite bebendo e vê um rato morto ao seu lado. Ele percebe que está preso em um lugar parecido com um cofre, com uma porta de metal e um armário. Moscas estão voando ao redor, algumas até se alimentando do rato morto. Depois, o homem olhou para o relógio e viu que eram 9 da manhã. Ele tentou abrir a porta de metal, mas não conseguiu. Gritou por socorro, mas ninguém respondeu. Ele não sabia como tinha chegado lá. Logo, começou a sentir vontade de urinar e pensou que fosse uma brincadeira de um colega de trabalho chamado Fletcher, mas logo percebeu que estava sozinho. Tentou usar o celular, mas não havia sinal, deixando-o totalmente incomunicável. Ele tentou abrir o armário de metal no quarto, mas estava trancado. Ele procurou por câmeras escondidas, mas não viu nada. A situação ficou confusa e ele ficou cada vez mais irritado. Chegou a tirar o cinto e bater na porta de metal. Depois de um dia inteiro sem comer, ficou exausto. Ao acordar, ele pegou o celular, mas o deixou cair e quebrou. Sem comida ou água, precisava fazer algo para sobreviver. Desesperado, urinou em seu sapato e depois bebeu a própria urina. A solidão e a fome estavam deixando-o louco. De repente, viu uma chave dentro do cano da luminária. Ele quebrou a luminária, pegou a chave e abriu o armário de metal. Dentro do armário, ele encontrou algumas ferramentas, 2 cilindros de oxigênio puro e um martelo. Tentou usar essas ferramentas para arrombar a porta de metal, mas não teve sucesso. Em seguida, ligou uma máquina de solda na esperança de queimar a porta, mas não sabia como usá-la. Observando a chama da máquina, teve uma ideia. Usou o fogo para acionar o alarme de incêndio, esperando que isso trouxesse água. Infelizmente, o alarme era falso. Depois ele tentou usar a pistola de solda para queimar a fechadura da porta, mas a porta era muito resistente. Ele descontou sua raiva batendo com força no armário de metal. Depois de um tempo, sentou-se novamente, exausto. Foi então que notou um buraco na parede. Ele pegou o martelo e começou a quebrá-lo, tentando cavar um túnel para escapar. O nível de oxigênio na sala estava diminuindo gradualmente, então ele usou o cilindro de oxigênio. Mas ao inalar demais, começou a ficar tonto. Ele fechou o cilindro de oxigênio e viu algumas larvas no rato morto. Para sobreviver, precisava comê-las. Superando sua aversão, ele continuou a cavar o túnel. Com muito esforço, ampliou o buraco e começou a ver as barras de ferro na parede. Ele usou a máquina de solda para cortar as barras e seguiu quebrando a parede. Após algum tempo, a luz do outro lado o encheu de alegria. O buraco era grande o suficiente para a fuga. No entanto, ao atravessá-lo, ele descobriu que não saiu para o exterior, mas sim para outro quarto. Todo o seu esforço foi em vão. Desapontado, começou a bater freneticamente na porta de ferro. Depois de um tempo, ele se acalmou e olhou ao redor. Ele nota um caixão vermelho em um canto da sala e o abre com cuidado, encontrando uma garota dentro. Ela não parecia morta, talvez estivesse dormindo profundamente. Ao acordá-la, o homem a assustou muito. Tentando conversar, percebeu que não falavam o mesmo idioma. A garota, com medo, se escondeu em um cômodo antigo. Sem energia para explicar, o homem decidiu dormir no caixão durante a noite. No meio da noite, a menina, ainda assustada, o acordou e indicou por gestos que ele deveria continuar cavando o túnel. Mas a fome e a sede o impediam de agir. Depois de vários dias de trabalho árduo, suas mãos estavam feridas e ele precisava descansar. A garota então começou a cavar o túnel sozinha, mas não era uma tarefa fácil. Um tempo depois, ela soltou um palavrão e correu para o outro quarto. O homem a interceptou e começou a explicar a situação. Na verdade, fazia 3 dias que ele não bebia água, e a maldição da garota estava custando caro para ele. Hesitando, a menina o ouviu e murmurou uma espécie de maldição em direção aos sapatos dele. Para sobreviver, ela precisava fazer o mesmo. Apesar de não falarem o mesmo idioma, ela entendeu o que precisava fazer para se manter viva ali. Então, o homem tentou ensiná-la a comer larvas, mas ela não quis. Sem outra opção, ele voltou a cavar a parede do quarto. Depois de muito tempo, conseguiu fazer apenas um buraco pequeno. Isso fez a menina chorar de frustração. Para acalmá-la, o homem cantou uma música e ela o acompanhou. Infelizmente, sem querer, ele acertou a mão com o martelo. Rapidamente, a menina usou o lenço da cabeça para estancar o sangramento do ferimento. Ao ver o cuidado dela, a amizade cresceu e eles começaram a cavar juntos. De repente, a fechadura da porta de ferro começou a girar sozinha. Correram em direção a ela, mas a tranca voltou à posição inicial.
Depois de várias tentativas, perceberam que a fechadura só abria quando batiam na parede. Com batidas lentas, se aproximaram da porta. Finalmente, ela se abriu e ambos alcançaram o terceiro cômodo. Infelizmente, era a mesma sala de antes, com uma sepultura vazia e a mesma porta de ferro. Tentaram abrir a porta da mesma forma, mas sem sucesso. Sem outra opção, decidiram cavar a sepultura para transformá-la em um túnel. O homem estava exausto e caiu. A garota, por ter se poupado de alguns trabalhos, ainda tinha um pouco de energia. Foi então que ele percebeu a verdadeira intenção de quem os aprisionou. Queria que se matassem. Para saírem, um deles teria que morrer. A sepultura na sala era o destino de um deles. O homem pensou em matar a garota para acabar com o sofrimento, mas não conseguiu. Toda a esperança e vontade de viver haviam desaparecido. Então, ele se deitou na sepultura e esperou pela morte. A garota tentou mantê-lo acordado dando um tapa nele, mas não teve resposta. Ela o tirou da sepultura e o deitou no chão. Agora ela também estava exausta. Ela foi até a porta e começou a gritar, mas não obteve resposta. Finalmente, ela molhou a boca dele com suas próprias lágrimas, sabendo que, se ele morresse, ela não sobreviveria muito mais. Depois, a garota começou a tirar a própria roupa. Mesmo inconsciente, o homem entendeu o que ela estava fazendo. Depois de um tempo, os dois adormeceram. Quando o homem acordou, viu a garota dormindo ao seu lado. Enquanto ela dormia, ele foi até a outra sala, rasgou o tecido do caixão e cobriu a garota com ele. Em seguida, desmaiou novamente de fraqueza. Só acordou quando ouviu o som da tranca girando. Ele a despertou imediatamente e, como antes, começaram a se aproximar da porta. De repente, a porta se abriu e uma vista maravilhosa se revelou diante deles. O mundo do outro lado da porta de ferro era como um paraíso, com cachoeiras, pássaros e flores por toda parte. Eles nunca tinham visto algo tão bonito. Espero que tenham gostado. Até a próxima.